Eu sou Ana Teixeira, sou de Pindamonhangaba, de Uberlândia, de São Paulo, sou do mundo. Sou artista, sou mulher, sou mãe, sou avó, eu sou muitas. E eu só sou porque nós somos. Bom, eu cresci em Pindamonhangaba, que fica no Vale do Paraíba. Na minha casa, a literatura, a música sempre foram muito incentivadas, sabe? Então, meus 4 irmãos e eu, a gente sempre desenhou, sempre teve muito acesso a livros. Meus avós cantavam, meus pais cantavam, tocavam, dançavam. A gente tinha uma família bastante ligada à música e à literatura. Mas eu, por exemplo, nunca soube que existia uma faculdade de artes. E aí, com 17 anos, eu, sem saber o que fazer de faculdade, eu acabei prestando vestibular para serviço social. E fui estudar serviço social e acabei largando no 2º ano porque não estava gostando e não achava o que eu queria. Hoje eu olho para trás e falo, olha só, meu interesse já era por gente. Que eu costumo dizer que a matéria-prima do meu trabalho é gente. Eu gosto de saber das gentes, gosto de entender, de tentar entender nós humanos, né? Então teve um lugar assim muito fértil para principalmente literatura e música, mas não para as artes visuais. Eu só fui ter contato mesmo com arte bem mais velha. Bom, eu morei em Uberlândia por 15 anos e lá eu montei um ateliê de arte porque eu percebi que o que eu fazia tinha algum sentido. Cheguei a expor em algumas galerias, fiz curso de cerâmica. E aí, em 1990, eu abri um ateliê e comecei a dar aula para crianças, adolescentes e depois adultos também. E, assim, sem nenhuma formação, só lendo muito e a partir da minha própria experiência com os materiais de arte, né? Até que em 94 eu fui fazer um curso de extensão na Universidade Federal de Uberlândia, um curso de desenho. E aí foi meio que abrir assim, sabe? Uau, olha só. Depois eu me casei novamente, eu tinha me separado, me casei, vim morar em São Paulo e consegui transferência para a USP. Me formei na USP e logo 2 anos depois eu engatei o mestrado. Meu mestrado foi em Poéticas Visuais na USP e o tema dele era trocas, a arte na rua e a rua na arte. E o que acontece com a arte quando ela vai para a rua e o que acontece com a rua quando a arte vai para lá. O trabalho ganhou muito com o mestrado, sabe, de parar para estudar aquilo e ver o que os teóricos pensam ajuda muito também, né? E durante muito tempo eu fazia uma produção própria e me sustentava dando aulas, sabe? Eu dei aula para crianças, tive um ateliê numa fundação em Jundiaí por 10 anos, quase 10 anos, e foi um trabalho muito, muito importante, sabe? De também entender como ensinar arte. E depois de lá, olha, eu só parei de dar aula mesmo recentemente. Até muito recentemente eu dava aula, porque eu não tenho um trabalho vendável, eu não tenho trabalho, eu não tenho galeria que me represente no momento, já tive algumas, mas não tenho mais. Meu trabalho se pauta muito nas intervenções nos espaços públicos, então meu grande mantenedor é o SESC. E desde 98, quando numa proposta ainda da disciplina de multimídia na graduação, quando eu tive que fazer um filme, um curta, né, que era o projeto da disciplina, eu não quis fazer algo que não fosse documental. E aí eu tive a ideia do Troco Sonhos, que foi a minha primeira ação de rua. E a experiência foi muito interessante. Eu percebi que aquilo me interessava realmente. Não só saber das pessoas, mas interferir no cotidiano das pessoas, interferir
nesse tecido da cidade, sabe? É como se fosse a cidade, eu vejo a cidade como um grande tecido que me interessa dar pequenos curtos-circuitos nesse tecido. E eu gosto dessa ideia de que se você tem algo que te estranha, que você estranha, você pode começar a olhar com um olhar que estranha outras coisas, sabe? De repente você pode olhar com esse mesmo olhar estranhento o camelô que está do lado também vendendo capa de celular, sabe? Que isso é uma coisa que sempre me interessou, ficar ao lado de outras ofertas no espaço público e colocar no espaço público ofertas que não estão lá costumeiramente. Tem uma coisa um pouco mais de espontaneidade e menos previsibilidade do que nas performances convencionais. Me interessa estar na rua porque tem esse contato direto com o outro. E outra coisa que me interessa da rua é de não ser um lugar protegido. Eu costumo dizer que eu não gosto do escudo da arte. Então, todas as vezes que eu estou na rua fazendo qualquer ação, eu nunca digo isso é arte, eu sou uma artista. Quando me perguntam o que você está fazendo, eu falo, eu ofereço a oportunidade de você ter uma outra identidade. Isso aqui é um escritório ambulante, onde eu fabrico identidades para as pessoas. Com outra identidade, eu fui levada para uma delegacia, fiquei 3 horas lá, porque eu me recusava também. Eu poderia dizer, eu estou no mestrado na USP, eu sou uma artista, mas eu falava, não, olha, eu só estou aqui oferecendo identidades. E como eu coleto a digital das pessoas, uma senhora chamou a polícia dizendo que eu estava coletando digitais para poder falsificar passaportes. Foi o Sesc São Carlos que me chamou e falou, olha, você escolhe qualquer lugar da unidade para fazer uma intervenção, né? E a piscina foi o que mais me chamou a atenção. Exatamente por ser um espaço de lazer onde nunca entra a arte exatamente. Foi um trabalho pensado para o Sesc Verão, então as boias ficam na piscina, são 14 boias, com 14 palavras diferentes que podem formar mais de 200 bilhões de frases em diversas combinações. E as pessoas podem se conectar umas às outras por meio de mosquetões e cordinhas. E aí no muro em volta da piscina eu fiz com o mesmo Pantone, o mesmo tom de azul e desenhei pessoas presas umas às outras de uma maneira meio que obrigatória. São ganchos que saem do pescoço de um e conectam nas costas do outro, fazendo essa ponte, sabe, de que em muitas relações a gente está preso de maneira inevitável, né? Mas existem outras relações que a gente pode construir e a palavra é um dos meios, né? Escuta Histórias de Amor, a primeira vez que eu pensei nele foi em 2003. Eu tinha um grande incômodo com a ideia de amor. Esse amor que eu falo que é um pacotinho que você compra na 25 de março, sabe? Prontinho, assim. Ele é monogâmico, ele é hétero, ele pressupõe uma relação juntos para sempre, pressupõe a ideia de fidelidade, que eu não consigo nem entender muito bem o que as pessoas entendem por isso. E aí, só em 2005 que eu fiz uma vez em 2003, mas em 2005 eu fui viajar, ficar 2 meses fora e resolvi fazer um trabalho que eu pudesse levar na viagem. Então eu já sabia que eu ia para 6 países diferentes, eu fiz plaquinhas para 6 países de línguas diferentes. E esse trabalho é assim, eu coloco 2 cadeirinhas na rua, uma de frente para a outra. Então eu tive a ideia do tricô, né, me remetendo a um fazer que não pensei muito na ideia de feminino, mas logicamente está mais ligado ao feminino. Pensei em Penélope esperando Ulisses e tricotando e tricotando. Eu comecei a fazer um tricô, o mesmo tricô na Alemanha e ele foi sendo o mesmo tricô sempre, né? Chegou a ficar no final, quando eu parei de fazer essa ação em 2013, ele tinha 9 metros, né? Ele ficou com 9 metros de comprimento. E é lá que estão guardadas todas as histórias de amor. As histórias mesmo eu nunca conto. Elas são secretas e eu procuro esquecê-las, na verdade, porque o foco não são as histórias. Eu estou ali para escutar, para oferecer essa escuta, uma escuta sem julgamento, uma escuta sem conselhos. Então, eu convidada para fazer uma individual no Centro Universitário Maria Antônia, a primeira ideia foi, eu vou fazer alguma coisa na rua para levar para dentro do espaço expositivo.
E aí a ideia veio, essa frase, eu tenho 4 irmãos homens, eu cresci no meio de muitos homens, né, de meninos, meninas amigas também, mas e eu lembro muito na minha infância dessa frase, de eu adorar falar, quando alguém falava, cala a boca, eu falava, cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Eu falava só com mulheres, estou procurando mulheres para participar do projeto Cala a Boca, já morreu. E fiz isso num dia, no dia seguinte eu já estava lá, montei um pequeno ateliê, escritório ali na frente do Maria Antônia, no vão entre os 2 prédios, com cadeiras, uma mesa, papel e caneta para eu escrever e o cartaz avisando. Procuram-se mulheres para participar do Cala a Boca Já Morreu. E quando as mulheres chegavam, eu só dizia, eu quero escutar você, eu quero saber o que você não quer mais calar. E tive a ideia também que o desenho é uma prática constante na minha produção, né? E aí eu me propus, então, a fotografar essas mulheres com a frase que elas querem dizer, do que elas não querem mais calar, e transformar essas fotografias em desenho. Para minha surpresa, inclusive, foram no primeiro dia 21 mulheres que eu consegui, com as quais eu consegui conversar. E esse foi o primeiro trabalho no qual eu juntei mulheres, sabe? Iam chegando outras e já perguntando, eu falava, senta aí, vamos escutando, a ideia é que a gente vai tirar uma frase para cada uma. Era como um processo terapêutico político acontecendo ali, sabe? E todas as mulheres, eu já fiz os desenhos delas e elas vão ser desenhadas diretamente no espaço expositivo. E eu quero fazer isso ainda em muitos e muitos lugares, sabe? Fiz outra experiência dentro da Ocupação 9 de Julho, onde eu trabalho com um grupo de artistas chamado Aparelhamento. A maioria das falas que eu escutei até agora, de 70 mulheres até agora, de março até hoje, em maio, foram 70 mulheres. Elas quase todas tiveram o homem como personagem, mas também teve gente que falou da causa indígena, da causa das ocupações, né? Olha, eu costumo dizer que se para os antropólogos, né, eu sou casada com uma antropóloga, então tenho contato muito com a antropologia desde 2011 que nós estamos juntas, eu costumo dizer que para o antropólogo o outro, existe um outro antropológico que eles estudam e que está como que separado, né? E eu costumo dizer que para mim o outro sou eu, o outro dói em mim. Eu não me dispo de ser Ana, gente, para ser Ana, artista. Eu acho que eu sempre vi o mundo como uma experiência estética, não só estética, mas poética. Eu achava lindo, o meu avô tinha um quarador no quintal e eu lembro deles colocando a roupa para quarar, que é deixar a roupa no sol ensaboada e aí ela vai ficando branca. Eu já achava aquilo bonito porque eu já via a vida como uma experiência estética. Eu gosto muito de uma frase do Valtércio Caldas, que é um artista carioca, que ele fala que a arte é o lugar da dúvida e da realidade. Que para a arte não importa se isso é um copo, mas o que essa coisa pode vir a ser se ela não for mais um copo. E isso para mim já é político. Toda a arte é política porque ela está interferindo na polis, na cidade, de alguma maneira, ou em cada um dos cidadãos dessa cidade. Eu acredito muito mesmo nesse poder, sabe, esse lugar de liberdade que a arte é e que ela pode dar um lugar de liberdade para o outro ser também. A gente está sofrendo um desmanche horrível. Agora eu acho que a cultura, ela acaba se fortalecendo nesses momentos. Por incrível que pareça, a gente está ali na batalha, na luta e está se unindo. É um momento triste, mas a gente tem que transformar a nossa indignação em ação. Não dá para simplesmente cair e se sujeitar porque vai ter bota pisando em cima. A força é feminina, acho que a gente está junto.